Dos objetos mais curiosos do nosso sistema solar, a mais interna das grandes luas de Júpiter, possui muitas características que a diferenciam de tudo o que já vimos, incluindo vulcões, tremores, e uma atmosfera de enxofre. Vamos juntos conhecer o mundo incrível de Io, e descobrir por que é a lua com maior atividade vulcânica que conhecemos. A 750 milhões de quilômetros da Terra, fica uma das paisagens mais magníficas e exóticas no Sistema Solar, Júpiter. O maior e mais antigo planeta do Sistema Solar, é 2,5 vezes mais pesado que todos os outros planetas juntos. Mais de 300 vezes a massa da Terra, dá a Júpiter uma influência poderosa, e essa influência pode ser vista em todo o Sistema Solar, desde o tamanho e distribuição de planetas rochosos, até as órbitas de asteroides e detritos ao seu redor. Conseguimos identificar nada menos que 95 luas orbitando o gigante gasoso, atrás apenas de seu vizinho Saturno. E desses 95 satélites, há um lugar onde a influência desse gigante é espetacularmente evidente, em Io. Io é um mundo frio e queimado, é o objeto celeste com maior atividade vulcânica no Sistema Solar. Foi descoberto em janeiro de 1610 por Galileu Galilei, junto com as outras 3 grandes luas de Júpiter. Vamos ver Io de perto. As luas galileanas foram as primeiras luas a serem descobertas além da Terra, que por sua vez, ajudou a humanidade a perceber que os planetas orbitam o Sol, e não o contrário. Na época, as luas foram distinguidas pelos números de 1 a 4, em algarismos romanos. No entanto, à medida que mais luas foram descobertas em torno de Júpiter, ficou claro que o sistema de numeração em constante expansão se tornaria confuso. E por isso, demos nomes a cada uma das 4 grandes luas: Calisto, Ganimedes, Europa. E por último e não menos importante, Io. Como a maioria das outras luas no Sistema Solar, o nome vem da mitologia grega. Io era uma sacerdotisa de Hera, e também uma das amantes de Zeus, que teria sido transformada em vaca, durante uma disputa conjugal, entre Zeus e sua esposa Juno. A NASA nomeou uma de suas missões para Júpiter de Juno, lançada em 2011. Recebeu o nome da esposa de Zeus, porque a espaçonave Juno observa através das nuvens da atmosfera superior de Júpiter, para revelar seus segredos. Na mitologia grega, Juno espiou através das nuvens para revelar a infidelidade de Zeus, seu marido, também conhecido como Júpiter na mitologia romana. No último meio século, visitamos a Lua e Júpiter muitas vezes. Pioneer 10 e 11 foram as primeiras missões a fazer medições da Lua, e foram seguidas por missões incluindo as Voyagers, Cassini, New Horizons e Galileu, o que nos permitiu obter uma visão muito mais aprofundada. As missões Pioneer 10 e 11 não conseguiram capturar imagens, devido à interferência da radiação de Júpiter no sistema de comando a bordo. A radiação que Pioneer 10 passou, foi de 10.000 vezes mais forte do que a radiação máxima ao redor da Terra. O que detectaram, no entanto, é que Io era composta por rocha de silicato, e não de gelo de água como se imaginava, e que possui uma atmosfera bastante fraca.
As próximas missões a Júpiter foram as missões Voyager 1 e 2, em 1979. Voyager 1 voou a uma distância de apenas 20 mil quilômetros, e foi capaz de tirar algumas imagens impressionantes da superfície de Io. A Voyager 2 também visitou Io em julho de 1979, muito mais longe, a 1 milhão de quilômetros, embora ainda tenha visto 7 das 9 plumas que a Voyager viu em março, o que significava que esses vulcões provavelmente permaneceram ativos durante esses 4 meses. A maioria que sabemos sobre Io foi revelado pela espaçonave Galileu, que sobrevoou Io entre 1995 e 2006, e então a New Horizons em 2007. O que viram foi uma paisagem notável, cheia de cores vibrantes e com total ausência de crateras de impacto. Encontrou montanhas mais altas que o Everest, poços vulcânicos com centenas de quilômetros de largura, e o que pareciam ser fluxos de lava. O impressionante, porém, foi a presença de plumas vindas da superfície. Isto provou que Io é vulcanicamente ativa, e ainda é o primeiro e único lugar onde isto foi visto além da Terra. Hoje sabemos que Io tem propriedades únicas, diferentes de qualquer outro lugar no sistema solar. Io é a terceira maior lua de Júpiter, com um diâmetro respeitável de 3.643 km. É a quarta maior lua do sistema solar, um pouco maior que a lua da Terra. E com densidade semelhante, o que significa que tem uma gravidade semelhante à da nossa Lua. É a mais interna das grandes luas, orbita Júpiter a 350 mil quilômetros, bem próximo da distância que nossa Lua orbita a Terra. Da superfície de Io, Júpiter pareceria 39 vezes maior no céu que a nossa Lua. E como tal, está sujeita a intensa pressão gravitacional e radiação mais pesada. As maiores luas do sistema solar são compostas de silicatos e água congelada, mas Io é composta por rocha de silicato, tornando-a muito mais semelhante aos planetas rochosos em composição, que a composição das luas. Sua crosta tem cerca de 50 km de espessura, e é repleta de enormes lagos de rocha derretida, que emergem na superfície. Isso é impulsionado pelo manto abaixo, embora principalmente sólido, é líquido próximo à crosta. Isso dá à Lua um oceano subterrâneo global de magma. Este oceano é a fonte do magma que rompe na superfície de Io. O magma de silicato eleva-se através de qualquer rota disponível e se reúne em grandes lagos de lava. Dados do satélite Galileu têm indicado que mais abaixo, Io pode ter um núcleo rico em ferro, ou sulfeto de ferro, com cerca de 1.500 km de diâmetro. O que daria a Io seu próprio campo magnético na superfície. A superfície de Io é espetacularmente colorida. As planícies amarelas são compostas principalmente de enxofre, as áreas brancas são principalmente geadas frescas de dióxido de enxofre. Em direção aos polos, o enxofre é danificado pela radiação, o que pode ser visto nas regiões mais avermelhadas que o resto da Lua. Em outros locais, a cor vermelha são os depósitos deixados por plumas vulcânicas, que atingiram centenas de quilômetros acima de Io. Existem vulcões e lagos de lava, espalhados por todo o terreno rochoso e irregular. A superfície está constantemente sendo remodelada pelo vulcanismo. Io possui mais de 100 montanhas, que foram erguidas pela compressão na base da crosta de silicato. Algumas dessas montanhas são mais altas que o Everest. Essas montanhas impressionam, mas o que realmente diferencia Io do resto das luas do sistema solar são seus 400 vulcões ativos, tornando-a uma das poucas luas ativas do sistema solar, e de longe, os vulcões mais violentos e extremos. Vulcões de Io expelem lava rica em enxofre e magnésio a dezenas de quilômetros no ar, plumas de enxofre e dióxido de enxofre de até 500 km de altura. O depósito mais evidente foi causado pelo vulcão Pelé. Infelizmente o vulcão estava inativo quando a sonda Galileu o visitou. A Voyager 2 conseguiu capturar uma enorme pluma quando ela passou.
Nesta imagem, a pluma tem 300 km de altura e 1.200 km de largura, aproximadamente a extensão do estado do Mato Grosso ou do Alasca. A fonte de fluxos de lava na Terra se originam nas depressões que existem no topo de vulcões, mas essas depressões não são encontradas nos altos picos de Ió. Ao invés disso, os fluxos surgem nas baixas planícies e se acumulam em lagos de lava, com paredes altas ao redor. Essas depressões vulcânicas estão conectadas por enormes lagos de lava de silicato. O maior é Loque Patera, que tem mais de 200 km de extensão, muito maior que qualquer lago que temos na Terra. E sozinho, é responsável por 25% de todo o calor emitido pela Lua. Às vezes, a crosta do lago afunda de volta na lava, fazendo com que Loque produza 10 vezes mais calor que o normal. Ió é extremamente ativa geologicamente, mas apesar dessa emissão constante de calor, a Lua permanece fria a esta distância do Sol. Sua temperatura média é de cerca de 160 graus Celsius negativos, porque Ió não possui uma atmosfera densa o suficiente para reter o calor. A atmosfera de Ió é uma camada muito fina de dióxido de enxofre, como resultado da atividade vulcânica. Cloreto de sódio e oxigênio em nível atômico. Esta composição atmosférica varia significativamente, dependendo da hora, latitude e níveis de gelo na superfície. Pode ser tão fraca quanto 1/3 da pressão da atmosfera da Terra, ou pode ser tão forte como 3 vezes a pressão de nossa atmosfera. Mas por que essa Lua é tão volátil e vulcânica, e nenhuma das outras que conhecemos é? Para entendermos, temos que olhar para fora da Lua, mais especificamente, nos movimentos de sua órbita. Na Terra, nossa atividade geológica é impulsionada de baixo, do calor restante da formação da Terra, e do decaimento radioativo no núcleo, que impulsionam as correntes de convecção para cima. Em Ió, no entanto, esta atividade é impulsionada de cima, pela gravidade de seu planeta anfitrião, Júpiter. Ió está constantemente sob pressão de imensos campos magnéticos gravitacionais de Júpiter, e esta é a fonte desses fenômenos na superfície. Ió está de Júpiter a quase a mesma distância que nossa Lua está da Terra. Porém Júpiter tem mais de 11 vezes o diâmetro, e mais de 300 vezes a massa da Terra. Terra e Lua provocam marés entre si. Na Terra, as marés normalmente mudam apenas cerca de 2 metros, de alta para baixa. Já a Lua recebe uma influência 81 vezes mais forte. Júpiter possui 300 vezes mais massa, e Ió está a uma distância bem semelhante entre Lua e Terra. Nossa Terra possui apenas uma grande Lua, Júpiter possui 4, e elas também exercem influência gravitacional. Como um relógio planetário, Ió completa 2 voltas em Júpiter, para cada uma de Europa, e 4 voltas, para cada uma de Ganimedes. Ió está estabilizada com as luas vizinhas, no que conhecemos como ressonância orbital. A cada poucas voltas, as luas se alinham. Quando isso acontece, as luas vizinhas provocam um efeito de maré para um sentido, enquanto Júpiter faz o mesmo efeito em sentido contrário. Ió orbita Júpiter a impressionantes 17 km por segundo, contra 1 km por segundo da nossa Lua, em torno da Terra. Completando uma volta em 42 horas, portanto esse processo se repete várias vezes, em curto espaço de tempo. Ió recebe pelo menos 300 vezes mais atração de maré exercida, em comparação com a nossa Lua. Esta gigantesca influência gravitacional é capaz de deformar Ió. Acredita-se que a protuberância das marés em Ió chega a inacreditáveis 100 metros. Isso causa atrito e aquecimento no interior de Ió, aumentando a temperatura do manto que normalmente seria congelado, para mais de 1000 graus. Nem é preciso dizer que as condições de Ió a tornam num local muito improvável para abrigar qualquer tipo de vida que conhecemos. Ió é um mundo conturbado, irradiado, que queimou muito além do limite habitável. E provavelmente não será o foco de uma missão de pouso tão cedo. Entender Ió pode nos ensinar algo fundamental, como entender todo tipo de erupção vulcânica, sem que aconteça na Terra.
Apesar de existirem várias missões propostas para explorar os satélites de Júpiter, Io é de pouco interesse para os cientistas em comparação às outras luas, como Europa, que se prevê ter propriedades potencialmente altas para abrigar vida, e que será o nosso próximo destino dessas viagens pelo Sistema Solar. Se você gostou e se a viagem foi útil para você de alguma maneira, deixe o like e se inscreva no canal, para não perder as próximas viagens ao espaço. Para que mais viagens como essa continuem a ser produzidas, considere apoiar efetivamente o canal, se tornando membro, contribuindo com um valeu, ou colaborando com qualquer quantia, pelo Pix na descrição ou pelo QR Code que está na tela. E se deseja ir a algum lugar no universo, deixe sugestão nos comentários. Obrigado por assistir, e te vejo no próximo voo.